Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 3. Então vamos lá? Aula 1. De olho no texto. 1. Leia o trecho a seguir do texto. Seis mulheres que abalaram o mundo da ciência, extraído do caderno de Ciência e Tecnologia do Jornal Joca, do dia 11 de fevereiro de 2020, para responder as questões seguintes. Texto 1. Seis mulheres que abalaram o mundo da ciência. No Dia Internacional das Mulheres e Meninas das Ciências, reunimos algumas mulheres do passado e da atualidade que deixaram sua marca na ciência. A física Marie Curie, profissão física, país de origem, Polônia, nascimento 1867, morte 1984. Marie é um dos nomes mais famosos da ciência mundial. Na época em que viveu, as mulheres não eram incentivadas a estudar, porém, sua família fazia questão de que elas e suas irmãs tivessem uma educação tão boa quanto aquela dada aos homens. Em 1891, Marie entrou na Universidade de Sorbonne, na França, onde estudou física e matemática. Lá, ela conheceu os professores de física Pierre Curie, com que se casou. Os dois tinham os hábitos de fazer experimentos juntos, embora não tivesse muito dinheiro e frequentemente tivesse que usar equipamentos improvisados. A partir dessa pesquisadora, o casal descobriu a característica de radioatividade, a capacidade de determinados elementos químicos em emitir radiação. Graças a essa descoberta, em 1903, a Marianne e Pierre ganharam o Prêmio Nobel, que reconhece o trabalho das pessoas que fizeram grandes feitos pela humanidade da física. Maria se tornou a primeira mulher a ganhar esse reconhecimento, mas esse não seria o único o Nobel em que ela receberia na carreira. Durante seus estudos, a pesquisadora descobriu dois novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Com isso, em 1911, ela recebeu o Nobel de Química, tornando-se a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio. Nia de Gridon, profissão arqueóloga, país de origem Brasil, nascimento em 1983, morte. Guidon se formou em História Natural, mas começou a se interessar por arqueologia quando começou a trabalhar no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, na USP. Ela decidiu então ir para a França para aprofundar os estudos sobre a pré-história na Universidade de Sorbonne. Em 1983, Ned retornou ao Brasil, onde montou em São Paulo uma exposição sobre pintura rupestre, pintura que os povos da pré-história faziam em rochas ou cavernas. Foi, nessa ocasião, que um visitante mostrou a ela uma fotografia de um lugar do Piauí que era pouco conhecido, mas que abrigava um grande número de registros antigos. Em 1970, ela visitou o local e ficou encantada com a riqueza que encontrou. Ao longo dos anos, Nied se dedicou a pesquisar a área, que ao todo tem mais de 400 pontos com registros de povos que viveram no passado. Esses registros, segundo a arqueóloga, mostram que há mais de 100 mil anos já havia homens habitado a América. Embora alguns cientistas discordem de Nied, há quem diga que o homem chegou ao continente há 15 mil anos. Ela se tornou muito respeitada no Brasil e no resto do mundo. A região estudada por ela se chama Parque Nacional da Capivara e hoje é Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecimento dado aos locais de grande importância. Em relação ao texto lido, quais foram os impactos trazidos para a ciência e a ecologia a partir do trabalho desenvolvido pelas duas mulheres, Marianne e Nietz? Resposta: as duas mulheres desenvolveram atividades muito importantes para a ciência e para a arqueologia, uma vez que fizeram descobertas até então inéditas, como as características de radioatividade na ciência, por Marianne, assim como registros de povos que viveram no passado por Nietzsche. Elas revolucionaram a história da ciência e da arqueologia com suas descobertas. B. Com qual das duas áreas, ciências ou arqueologia, você se identifica mais? Como a atuação dessas mulheres influencia na sua construção de seu projeto de vida? Aí é uma resposta pessoal. Na sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram essas mulheres, Marianne e Neide, a conquistarem o respeito da sociedade, da qual faziam ou fazem parte, considerando que são de origem em épocas diferentes? Aí, novamente, uma resposta pessoal. Além da pesquisa, pesquise em fontes impressas ou digitais um pouco mais sobre as contribuições de Marianne e Nentes para a ciência e a ecologia, respectivamente, assim como sobre as quatro outras mulheres citadas pelo jornal Joca. Aula 2. Por que os textos são produzidos? 1. Releia o texto apresentado na aula 1 e responda a: em que veículo o texto foi publicado? Resposta:
texto foi vinculado pelo Jornal Joca, do Jornal de São Paulo. B. O veículo de circulação é bastante conhecido do público? Resposta. Trata-se de um jornal bastante conhecido pelo público infanto-juvenil, por ser um jornal específico para essa faixa etária. C. Que tipo de autor o escreveu? Resposta. Provavelmente a equipe do Jornal Joca, cujo nome não é citado. D. Qual é o assunto principal abordado pelo texto? Resposta: as conquistas profissionais de duas mulheres que marcaram a história do mundo. E. O texto é atual ou ultrapassado em relação à data da publicação? Resposta: o texto não é ultrapassado, tendo em vista o contexto em que foi trazido pelo jornal, a proximidade ao dia em que se comemora o Dia das Mulheres. F. Para que tipo de leitor o artigo se dirige? Resposta: o texto é destinado ao público do jornal Joca juvenil, porém pode ser direcionado ao público adulto também. G. Que importância essa informação pode ter para esse leitor? Resposta: as informações trazidas ao leitor são informações importantes acerca de mulheres que enfrentaram o desafio de suas épocas, mas conseguiram destaque mundial pelas ações que desenvolveram no campo profissional. 2. Você conhecia a história dessas mulheres? Considerando os resultados das pesquisas solicitadas na aula passada, quais outras você citaria como as mulheres que revolucionaram o mundo com suas descobertas? Aqui, novamente, é uma resposta pessoal sua. Aula 3. Conhecendo outras mulheres da história. 1. Cada estudante nessa aula, iremos conhecer uma mulher que marcou a história ao falar sobre as dificuldades que garotos enfrentam no seu país. Leia essa curta notícia sobre a Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz por sua luta pela educação de crianças e jovens. Texto 2. Mundo, 22 de junho de 2020. Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A jovem de 22 anos ficou conhecida por lutar pela educação e direitos das mulheres. A paquistanesa Malala Yousafzai, de 22 anos, graduou-se na Universidade de Oxford, no Reino Unido, nesse semestre. Sabe mais sobre a história dela abaixo. A jovem que estudou filosofia, política e economia na instituição celebrou conquistas das redes sociais em 19 de junho. Malala postou foto de comemoração com direito a bolo e banho de tinta com papel picada. É difícil explicar minha alegria e gratidão agora, escreveu na legenda. Ela foi aceita para ser aluna na universidade em 2017. Quem é Malala? Quando ainda estava na escola no Paquistão, Malala tinha um blog em que falava sobre as dificuldades que as garotas enfrentam para estudar no país, já que a nação era controlada pelo Talibã, grupo extremista que, entre outras coisas, não permite que meninas estudem. O texto das garotas começará a incomodar o Talibã, que organizou uma operação para matá-la. Malala sofreu um atentado, mas sobreviveu e foi levada para o Reino Unido, onde vive em segurança. Após o atentado, a luta da ativista pelos direitos de meninos de estudar se tornou conhecida mundialmente. Tanto que em 2014, aos 17 anos, Malala se tornou a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, prêmio dado às pessoas que contribuem para a paz mundial. 2. Agora elabore uma nuvem de palavras com as principais palavras-chave do texto. Para você entender como funciona a atividade, veja exemplo a seguir. As nossas nuvens de palavras foi composta por 6 palavras. São elas: sequência de atividades, educação, língua portuguesa, ciências humanas, sociedade e linguagem. Para fazê-las, usamos uma ferramenta digital. Agora é com você. Para fazer a sua nuvem de palavras, selecione pelo menos 6 palavras do texto e organize as suas nuvens de palavras. A seguir, construa um parágrafo justificando sua escolha. Sugestão do filme: O Sorriso de Mona Lisa. Narra a história de uma professora da história de artes que, incomodada com a sociedade conservadora da época, ensina às alunas que elas também podem ir para a faculdade e ter uma profissão. Ela recria a atmosfera e os costumes do início da década de 1950. Então, basicamente, aí o filme é O Sorriso de Mona Lisa, que aborda questões acerca da educação da vida profissional e a vida como dona de casa. Então, basicamente, você irá fazer esse nome de palavra. Aula 4. Atividade de reflexão do texto. Releia a notícia lida na aula anterior e, a partir das orientações do professor, responda as atividades dessa aula. 1. Analise as preposições e assinale a alternativa correta. A garota Malala, de 22 anos, comemorou sua formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido, como refugiada de seu país de origem, Paquistão. Segundo o texto, por que isso aconteceu? 1. A.
Malala não tinha problemas com a justiça de seu país por ser uma garota rebelde. B. A garota refugiou-se no Reino Unido após sofrer um atentado. Ela foi perseguida por discutir em suas redes sociais questões relacionadas ao meio ambiente. C. A estudante não aceitava as condições de saúde de seu país. D. Após sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres de estudarem no Paquistão, Malala se refugiou no Reino Unido. Resposta D. Após sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres de estudarem no Paquistão, Malala se refugiou no Reino Unido. 2. Que relação podemos estabelecer entre os textos 1 e 2? As informações se completam, se contradizem ou se exemplificam a outra. Para elaborar sua resposta, justifique suas informações com o argumento do texto discutido até essa atividade. Resposta: ambos os textos trazem informações sobre a história de mulheres que enfrentaram inúmeros desafios para realizar seus estudos. Porém, os venceram e hoje são referência para o mundo. 3. Escrevam em um parágrafo o seu ponto de vista acerca das seguintes questões, como a história de Malala, o motivo a seguir com seu projeto de vida. Aí, novamente, você vai redigir um parágrafo e colocar sua resposta pessoal. Aula 5. Explorando o gênero textual jornalístico. Notícia. 1. Retomando as informações contidas da notícia, Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Responda as questões que seguem. A. Em qual suporte a notícia foi vinculada? Resposta: pela fonte, que se trata do Jornal Joca, um jornal voltado para o público infantil, juvenil e jovem. B. A notícia de Malala refere-se a qual contexto histórico-social? Resposta: essa reportagem se refere ao contexto de um país com uma cultura diferente, em que muitos jovens enfrentam dificuldades para concluir seus estudos. C. Que outros elementos, além do contato com o texto, você observou a respeito do gênero da notícia? Esses elementos contribuem para a construção do sentido do texto? Resposta: então aí é importante a gente perceber que a notícia foi estruturada, possui um título e uma manchete para chamar a atenção do leitor, possui um lead, que resume que contém as principais informações para o leitor, e o corpo da matéria, que pode incluir texto e imagem, só texto ou só imagem, ok? D. Com relação à linguagem empregada na reportagem, você conhece todas as palavras e expressões utilizadas? Resposta: aí é uma linguagem formal, clara, objetiva e concisa, ok? 5. Em síntese sobre o texto 2, podemos inferir A. Linguagem. B. Temática. C. Função. D. Autoria. E. Abordagem do tema. 1. Informar. 2. Clara, objetiva, imparcial. 3. Identificada. Texto assinado pelo autor. 4. Sociais, políticas. 5. Curta e objetiva. Então, a resposta: a A é a 2, a B a 4, a C a 1, a D a 3 e a E a 5. Aula 6. De olho no texto. 1. Leia o texto a seguir. Entrevista, 9 de janeiro de 2020. Ana Paula Castro, 27 anos, participa de uma missão na Agência Europeia Espacial. Com isso, já vi que pode ser a primeira astronauta brasileira. A Agência Espacial Europeia selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro, no Havaí. Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. O Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira. Você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão? Como foi isso? Para chegar até aqui na simulação foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília. Depois, fui para o mestrado, um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade para se aprofundar na área que estudaram na China, onde ainda estou estudando direitos espaciais, quem estuda questões como preservação ambiental, tanto da Terra como do espaço, e resgate de astronautas. Por causa do mestrado, eu fiz um estágio no escritório de Organização das Nações Unidas para assuntos de espaços exteriores,
Nesse estágio, descobri essa simulação. Quando soube que eles estavam precisando de um engenheiro, eu mandei meu currículo com uma carta de motivação, um documento que explica os motivos pelos quais elas queriam participar da missão, e fui selecionada. Do que precisa para ser astronauta? É muito importante estudar bastante para ser astronauta. É necessário, no mínimo, ter terminado a universidade e adquirir experiências profissionais. Pode ser em várias áreas, não só em engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciências de computação e matemática. Outra coisa muito importante é cuidar do corpo. Astronauta precisa ser forte, então é necessário praticar exercício físico. Quando a gente sai com a roupa de astronauta, é bem difícil. Muita gente precisa parar para retomar ao ar. Por isso, temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação, por 1 hora, além de comer bem. Também acho que vale a pena investir no inglês, se for possível. E sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir muitas portas. Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrada em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essa representatividade para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Estudei em colégio público durante a minha vida toda inteira. Me formei em uma universidade pública e tudo que eu consegui foi bolsas ou ajuda de vaquinhas, tanto para ir para a China como para essa simulação em que tive o apoio da Agência Espacial Brasileira, que era muito me tornar a primeira astronauta do Brasil para inspirar crianças e jovens e mostrar que se você persistir, é possível conseguir qualquer coisa. É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muitas potências, só nos faltam as oportunidades. 2. Em relação à entrevista, como Ana Paula Castro responde? Qual foi o percurso que Ana Paula Castro teve de percorrer para chegar aonde chegou? Resposta: Ana Paula cursou engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília, depois foi para o mestrado na China, onde ainda está estudando direito espacial. Por causa do mestrado, faz estágio no Escritório de Organização das Nações Unidas para assuntos de espaço exterior. Assim, conseguiu chegar à missão. B. O que a jovem astronauta destaca como mais importante para alcançar o que desejava? Resposta: a jovem astronauta destaca os estudos como ponto principal, fator para ajudá-la nessa conquista de participar da missão espacial, e depois os cuidados com o corpo. C. E com você, qual a importância que você dá para os estudos e os cuidados com o corpo em relação ao seu projeto de vida? Isso também ajudará de que forma? Então aí é uma resposta pessoal. Indicação de filme: Estrelas Além do Tempo. O longa narra a história de três matemáticas que precisam vencer o preconceito e mostrar sua competência na NASA. Aula 7. Atividade de reflexão no texto. 1. A partir da leitura da entrevista com a jovem brasileira, que pode ser a primeira astronauta a ir ao espaço, percebemos que a jornada dela, como estudante, até ser selecionada para fazer parte de uma missão espacial, foi longa, rodeando de desafio. Ciente dessas questões, elabore um parágrafo deixando transparecer sua opinião acerca dos fatores que motivam a Ana Paula a seguir em frente e alcançar seus sonhos. Leve em consideração os textos lidos e aulas anteriores para ajudar nas suas reflexões. Então aí você vai redigir seu texto, seu parágrafo e novamente uma resposta pessoal. 2. De olho no gênero textual discursivo. A. Qual o contexto de produção da entrevista? Resposta: então a entrevista foi realizada para levar ao leitor o destaque em relação à atuação de uma jovem que conseguiu um feito importante para o mundo, participar de uma experiência espacial. B. Qual o objetivo da entrevista? Resposta: informar que é uma brasileira que foi selecionada para uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro no Havaí. C. Você acha que é possível fazer previsão da resposta da jovem brasileira? Então, aí, novamente, uma resposta pessoal sua. Durante a entrevista, podemos perceber uma relação do entrevistador com o entrevistado. Essa relação expressa qual efeito de sentido? Curiosidade, admiração, respeito ou rivalidade? Então, a resposta: curiosidade.
E, como você já viu, a entrevista normalmente é realizada de forma oral e posteriormente é transposta para a modalidade de escrita. Tendo como base essa observação, é possível perceber alguns traços típicos da modalidade oral na entrevista? Resposta. Então é importante a gente perceber escrita, forma de entrevista, da entrevista, mas que é possível ver marcas da modalidade oral, como no trecho. Quando a gente sai com a roupa de astronauta, é bem difícil, muita gente precisa parar para retornar o ar. F. É possível inferir para quem a entrevista foi produzida? Resposta: a entrevista foi produzida para o público em geral, em especial para público jovem. G. Com relação à elaboração das perguntas da entrevista, como você acha que elas foram organizadas? Resposta: então, no desenvolvimento da entrevista, as perguntas possuem encadeamento lógico. As perguntas estão interconectadas em um puxar a outro, ok? H. Na sua opinião, quais conclusões podem ser tiradas da entrevista? Cite trechos que comprove a sua opinião. Novamente, resposta pessoal. Sugestão do filme: Roxane Roxane narra a história de uma garota de 14 anos do subúrbio de Nova York que tem o sonho de ser uma rapper, ajuda no sustento da família e se tornar uma lenda do hip hop. Aula 8. Produzindo a entrevista. 1. Olá, estudante. Estamos finalizando nossa sequência de atividades. Dessa vez, atividade de produção. Por isso, propomos que você elabore uma entrevista. A nossa sugestão é orientar para a produção em que ela siga o mesmo princípio do texto estudado. Assim, esperamos que a temática seja sobre vencer desafios, em que você seja guiado pelas seguintes questões norteadoras. Como vencer desafios e alcançar objetivos? Para realizar essa atividade, você poderá escolher alguém da escola ou do grupo familiar. É importante fazer o convite com antecedência e combinar todos os detalhes. Como forma de nortear as questões que serão usadas nessa entrevista, sugerimos o seguinte roteiro inicial, que pode ser alterado com outras perguntas a serem planejadas com o estudante ou adaptado se ser preciso. Você conhece alguém que enfrentou muitos desafios para estudar, por exemplo? Você sabe quais foram esses desafios? Eles foram vencidos? Conte-nos como foi. O que precisa fazer para vencer desafios e realizar projetos de vida? Então, basicamente, nessa atividade, você irá produzir a entrevista sua e você vai perguntar para a pessoa que como que ela enfrentou esses desafios para estudar, se ela teve alguma dificuldade, se esses desafios foram vencidos, entendeu? É basicamente isso que vocês irão fazer. Qualquer dúvida, peça ajuda para o seu professor. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal e até os próximos vídeos.